Olá, meu amorzinho, tudo bem? Hoje chegamos no final de mais um trechinho do livro do Varoufakis, chamado Dívidas, Riqueza e Estado. Preciso novamente fazer a advertência, já que aqui entramos no assunto economia mesmo, que economia não é uma ciência totalmente exata, porque não se trata de matemática. Há coisas na economia e justificações que me parecem muito mais de ordem lógica e filosófica, talvez. E às vezes isso pode depender do ponto de vista de cada um. Entender esse mecanismo da economia mundial. E se pode depender do ponto de vista de cada um, pode também ter alguma conotação ideológica. O que é importante que você saiba é que há diversas escolas econômicas. O Varoufakis diz o seguinte, que a dívida é a matéria-prima nas sociedades de mercado. E o que se produz com a dívida? Se produz o lucro. Ele diz que o superávit é o lucro. Parte desse lucro é investido para que se obtenham novas tecnologias. E parte desse lucro fica com aqueles que o produziram, ou seja, os banqueiros. E segundo ele, o que é inegável é que o Estado ele precisa sempre intervir, todas as vezes que há uma crise. E ele põe assim alguns tópicos que ele coloca como verdades em cada intervenção estatal na economia quando o Estado salva os bancos. Ele diz que intervenções não são neutras ou imparciais, que elas aumentam as desigualdades, aumentam o poder dos banqueiros sobre os empresários e a sociedade em geral, e que reduz o poder social de quem não possui banco, daquele que não possui empresa e daqueles que dependem exclusivamente do próprio trabalho. Depois de afirmar isso, o Varoufakis faz uma série de afirmações, compara algumas crenças com o que ele acredita que seja. Então eu vou ler aqui para a gente comparar. Ele diz: a dívida privada é algo prejudicial e as pessoas sensatas fogem dela como o diabo foge da cruz. Lenda. O que é a verdade? A dívida privada é a matéria-prima necessária para o lucro. Conduz ao colapso financeiro e à crise, porque os bancos dão empréstimos a partir do nada, e não dos depósitos que eles têm das poupanças das pessoas. Aí ele diz, outra lenda, o lucro é produzido de forma individual pelos particulares, e o Estado deve redistribuí-lo em favor dos mais necessitados. Ele diz que isso não é verdade, que a verdade é a seguinte: o superávit é produzido de maneira coletiva. Depois, aqueles que detêm mais poder nas sociedades apropriam-se desse superávit com a ajuda do Estado. Aí ele diz, tem mais uma lenda. O Estado é um parasita e um rival em potencial do setor privado, rival em potencial dos empresários. Aí ele diz que a verdade é a seguinte: os bancos são, por definição, parasitas, e o Estado desempenha um papel regulador necessário, tanto para gerenciar as crises que o setor privado produz, quanto para ajudar os ricos a não perder riqueza. E aí, no final, ele nos apresenta um paradoxo. Ele diz, são os próprios bancos que recusam a ideia de um Estado mediador que ajude os mais necessitados. E, ao mesmo tempo, são eles que exigem que o Estado injete dinheiro para os bancos quando são eles que têm problemas. E assim termina mais esse trecho. O próximo capítulo se chama Máquinas Enfeitiçadas. O que será que virá? Foi gostoso ler até aqui? Continuaremos amanhã. Te amo. Beijo.